Vamos então estudar sobre o equilíbrio químico e iônico, bem rapidinho, tá? Professor Ricardo Eletron. Olha só, eu preciso que vocês atendam a esses 6 objetivos. Quais são? Compreender o equilíbrio químico. Quais são as condições de equilíbrio químico? Tá? As reações, os tipos de reações. Endotérmico, exotérmico, reversível, inversa, tá? Direta. Propriedades intensivas e extensivas. Esse nome não é estranho, porque esse vocês viram lá na termodinâmica e talvez na termoquímica, não lembro. Vocês já viram? Qual é a diferença entre propriedades intensivas e extensivas? Por exemplo, imagina que você tem um copo de água. Um copo de água. Aí você tem 50 ml. Está numa temperatura aqui de 25 graus Celsius. E, sei lá, densidade 1 grama por mililitro. Tá? Vamos pensar assim. Volume, sei lá, de 20... Não, volume já dei. Vou chamar de massa de 50 gramas. Por exemplo, tá? Então, você tem essa situação. Bom, o que acontece se eu tomar essa água? Se eu tomar água, o volume vai descer. A massa também vai descer, não vai? Agora, a temperatura vai mudar? A densidade vai mudar? Não. Então, propriedade intensiva e extensiva é isso. Propriedade intensiva, ela independe da quantidade de matéria. Nesse caso, da quantidade de água. Quais são? Que é a densidade, porque não mudou, e a temperatura. Agora, a propriedade extensiva, ela é totalmente dependente da quantidade de matéria. Nesse caso, da quantidade de água. Então, o volume depende da quantidade de água. A massa depende da quantidade de água. Tá? É isso. Energia de Gibbs, tá? Porque aqui, pessoal, há muito erro conceitual quando se trata de equilíbrio químico. O que você precisa entender que é o seguinte: depois que você sai de uma aula de termodinâmica, tá? Você tem que entender que é o seguinte, cara, cinética e equilíbrio químico, termoquímica, tá? Qualquer tipo de reação, você tem que entender que tudo isso é num ponto de vista energético. Você não pode chegar aqui, porque velocidade direta inversa, tal, igualdade dessas velocidades está errada. Muita gente fala que equilíbrio químico é quando acontece a igualdade das velocidades das reações, mas está errado. Só vai haver equilíbrio químico quando tiver uma igualdade de energias químicas entre si. Uma igualdade de energias potenciais entre si. Essas energias potenciais, essas energias químicas, estou chamando de quem? De energia de Gibbs. Tá? Que antigamente chamava-se de energia livre de Gibbs. Mas eu acredito que no ano retrasado passou a tirar esse nomezinho livre. Tá? A ciência não está gostando mais de utilizar essa palavra livre. Tá? E para quem já está acostumado também a estudar, já sabe que a energia de Gibbs é contrária à energia que nós chamamos de Helmholtz. Né? Ela possui uma outra abordagem. Tá bom? O princípio de Le Chatelier, né? Nós vamos comentar daqui a pouquinho. E a aplicação desses valores nas constantes. Tá? Então vamos supor que nós temos uma reação que é da seguinte forma. Ó. A mais B, C mais D. Você reparou que eu representei a seta de uma forma diferente? Reparou, né? Isso porque, gente, toda vez que você tratar de reações químicas que estão em equilíbrio químico, é porque você vai colocar essas duas setas aqui de mão dupla, tá? Esses dois arpões, uma seta para cá, outra seta para lá.
Por que isso, gente? Porque aqui eu estou diferenciando o tipo de reação. Ó. É o tipo de reação reversível. É quando a reação vai e quando a reação volta. E ela vai atender algumas condições, princípios. Se fosse direta é uma seta só, para cá. A, B, vai dar C e D, acabou. Agora inversa. Inversa é diferente. É quando, né, aí teria, grosseiramente seria assim, quando C e D ele vai dar A e B. Tá? Mas não é o caso é de mão dupla reversível. Tá? Então, vamos imaginar a mesma situação ali, ó. AB dando C e D dando A e B. Quais são os componentes? São os produtos, né? Os componentes são os produtos, são os reagentes. Aliás, troquei, né? Reagentes e produtos. Por isso, eu vou tirar o quê, pessoal? Esse sentido dos reagentes para os produtos, eu tenho que chamar de reação de velocidade direta. Por isso, ó, reação direta também pode ser. É porque a partir da reação direta eu vou ter uma velocidade direta. Agora, do sentido do CD, dos produtos para os reagentes, eu vou ter uma reação inversa. Tá? Reação inversa. E com isso eu vou ter uma velocidade inversa, em detrimento da velocidade química. Tá? Então, ó, o que é equilíbrio químico? É quando acontece reação direta e reação inversa. Velocidade direta e velocidade inversa. Mas isso não é equilíbrio químico, tá? É porque eu só vou ter uma igualdade de velocidade após atingir o equilíbrio químico. É diferente. Então, não foi a velocidade que causou aquilo ali. A velocidade estarem iguais é a consequência de eu já ter atingido o meu equilíbrio químico. E quando é que eu vou atingir o equilíbrio químico? Quando eu atingir a igualdade de energias potenciais entre os camaradas. Se as energias entre eles estão iguais, eu atingi o equilíbrio químico. Tá? É isso. Beleza. Então, ó, no início da reação, a concentração dos meus reagentes são máximas. Não aconteceu a reação ainda. E a concentração dos meus produtos vão ser nulas. Eu não tenho produtos. E durante a reação, aí é diferente. A concentração dos meus reagentes vão diminuindo e a dos meus produtos vão aumentando. Então, ó, diminui e aumenta. Ó. E no equilíbrio? Quando eu tiver uma igualdade de energia química entre os participantes, no equilíbrio o que vai acontecer? Que as velocidades da reação direta e da reação inversa serão constantes. Preste atenção no português. Eu não falei iguais, eu falei constantes. Tá? Muito cuidado. Então, por exemplo, ó, desenhei 3 graus aqui para você ter diferença. Eu tenho aqui, ó, do caso, né, da concentração em função do tempo. E aí, repare que eles estão, depois ao tempo, ó, eles tiveram agora o mesmo alinhamento. Se eu fosse continuar, eles continuariam iguais. Aqui é o que nós chamamos de tempo de equilíbrio. Vou chamar aqui de TE, tá? Tempo de equilíbrio. Foi o tempo, ó. Quando passou naquele tempo ali, eles estão constantes. A concentração entre eles estão constantes. A concentração dos produtos e reagentes. Quando fala constantes, é porque quando chegar naquele tempo de equilíbrio, a concentração deles não vai alterar. Vai ser o mesmo. É porque atingiu o equilíbrio químico. Tá? Aqui, ó, é diferente, ó. Então aqui eu tenho que a concentração dos produtos e dos reagentes são iguais. Aí aqui, mesma coisa, ó. Nesse ponto aqui, eu atingi o meu tempo de equilíbrio. Ó, até. Só que eu reparo no seguinte, ó. Que a linha aqui de cima, que são os reagentes, e está maior do que a linha dos produtos, que é de baixo. Então quer dizer que a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos. A concentração dos produtos. Mas ele atingiu o equilíbrio químico. Normalmente. Tá? Estão constantes. Não estão se alinhando, mas estão constantes para atingir o equilíbrio químico. Beleza? E no terceiro caso, ó, aqui está o meu tempo de equilíbrio. É onde eles passaram a ser constantes no mesmo tempo. Então, ó, aqui é o inverso.
eu tenho que a concentração dos reagentes é menor que a concentração dos meus produtos. Tá? É sobre isso. Tá bom? Agora vamos responder. Quem é que está em equilíbrio químico? Um ovo frito ou a vela? Pensa um pouquinho. Né? Equilíbrio químico. Quem está em equilíbrio químico? O ovo frito ou a vela? Pensa aí no tipo de reação que vai e volta. Né? Bom, eu quero dizer a vocês que é o seguinte. Equilíbrio químico ele só vai acontecer em sistemas fechados. Não vai acontecer em sistemas abertos e não vai acontecer em sistemas isolados. Esses termos também são presentes na termodinâmica. Tá? Então, quem é que vai ganhar o caso? O frito ou a vela acesa? Quem está em equilíbrio químico? Nenhum dos dois está em equilíbrio químico. O ovo frito não vai estar em equilíbrio químico e a vela acesa também não vai estar em equilíbrio químico. Por quê? Vamos analisar. Ovo frito. Você fritou o ovo. Ele volta na sua condição de ovo normalmente? Com casca, com tudo? Não. A vela acesa. Você acende a vela, vai ficar consumindo aquela cera, que é um composto orgânico, tá? Uma parafina, no grupo dos alcanos, se não me engano. Né? O fogo consome a vela. Ela vai voltar à sua condição de vela novamente? Não vai. Então os dois não estão em equilíbrio químico. Isso por quê? Porque os dois não estão em sistemas fechados. Tá? Então, não estão em equilíbrio químico. Então cita então, Ricardo, um caso aí de equilíbrio químico. Sim, uma garrafa de água mineral fechada. Está em equilíbrio químico. Sistema fechado. Imagina aí uma água mineral gasosa fechada. Por isso, nós geramos a constante de equilíbrio, que é uma forma que, obviamente, não tem essa cara, tá, pessoal? Nem sempre teve essa cara. Isso aqui é derivado de uma demonstração matemática lindíssima, tá? De forma genérica, tá bom? Então, o que é a constante de equilíbrio? É o que nós chamamos de KC, o famoso cacete. Então, o cacete é o quê? É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. É inverso, tá? Esse cacete também pode ser chamado de CAEQ, tá? Constante de equilíbrio. Ou pode ser constante, ó, KC. Tá? Porque aqui nós estamos tratando de concentrações. Por isso que é KC, tá? Então é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Ah, Ricardo, estou vendo um Czinho, um Dzinho, um Azinho, um Bzinho aqui em cima. Por quê? Porque esses expoentes são derivados dos coeficientes estequiométricos. Aí é diferente. Ah, Ricardo, eu tenho 2A. Então, o 2 vai estar aqui em cima. Ah, eu não tenho nada B. Então é porque aqui em cima é 1. Porque quando não tem nada é 1. O 1 não altera nada, né? Aí tem operações. Ah, Ricardo, ó, na reação direta deu KC igual a 1. Aliás, KC igual a 2. Na reação inversa eu vou ter o quê? Inversa da mesma reação. Se é inversa, você vai dividir o 1 pelo 2. Entenderam? Então, tem operações aí com as constantes. Detalhe, pessoal. Na constante de equilíbrio existem regras. A constante de equilíbrio ele só vai ser alterado quando a temperatura mudar. Ah, Ricardo, mas houve uma questão bravíssima. A constante de equilíbrio só vai mudar de acordo com a temperatura. A gente fala que a constante da água ela é igual a 10 elevado a menos 14, né? Constante da água. 1 vezes 10 elevado a menos 14. A temperatura é de mais ou menos 25 graus centígrados. Agora, e se eu aumentar a temperatura? Mudei a constante de equilíbrio. Não vai ser aquela mais a mesma. Tá? Beleza? Outro detalhe. Cuidado. Quando você vê a reação química, você não vai colocar a água agindo como solvente. Que a constante de equilíbrio químico só vai ser para sólidos e para compostos aquosos. Tá? Gases, nós temos a constante de gases, né? Aí vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o quê? Kp.
constante de pressão. Aí vai ser a pressão do reagente dividido pela pressão do produto, tá? Dos componentes. Ah, Ricardo, A elevado a 2. Então, você vai botar o 2 aqui, ó. Né? É 2A, na verdade, coeficiente do A. Aí você vai colocar o cara aqui. Não vai colocar aqui em cima, tá? Nós veremos melhor esse exercício. Tá, então, a água não entra na constante de equilíbrio, porque está agindo como solvente. A maioria das vezes está agindo como solvente, tá? Compostos gasosos, nós temos o Kp. Então, só vai entrar sólidos, porque não sofrem pressão, tá? E compostos aquosos, tá? Estão diluídos em água ou algum outro solvente, tá certo? Agora, fatores que alteram, modificam o estado de equilíbrio, tá? Que vai gerar o deslocamento de equilíbrio, tá certo? Então, quais são os fatores? Concentração, produtos e temperatura. São 3. Então, o que acontece se aumentar a concentração dos reagentes? Se aumentar a concentração dos reagentes, o que vai acontecer? Eu vou tender a formar mais produtos. Não é verdade? Se você está cedendo um reagente, você vai formar mais produtos. E se eu adicionar produtos? Tá? Aí você vai voltar no sentido dos reagentes. Porque está em equilíbrio. Ó. Eu tenho essas duas reações concomitantes ao mesmo tempo. Tá? Agora, e se eu diminuir a concentração dos reagentes? Você vai tender no sentido do próprio dos reagentes, para formar mais reagentes. Para cobrir aquela deficiência, porque você está tirando reagente. Para promover o equilíbrio. Então, o que nós estamos fazendo é o quê? Nós estamos perturbando o sistema que já está em equilíbrio. Ele está ali em paz. A gente vai lá perturbar aquele cara, vai tirar a paz daquilo ali. Né? Se você está tirando um produto, você vai voltar no sentido dos produtos, para repor mais produtos. Tá? Agora, o que acontece se eu aumentar a pressão? Se você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio químico para o menor número de mol. Ou seja, vou supor aqui, quem é que tem menor número de mol? No lado dos reagentes ou no lado dos produtos? No lado dos reagentes, ó. Aqui eu tenho 2 mol. Aqui eu tenho, ó, 3 mol. Então, o lado que tem menor mol é para cá. Então, você vai vir para cá, ó, se você aumentar a pressão. E se você diminuir a pressão, você vai no lado onde tem maior número de mol. Ou seja, para cá. Ó. Tá? Quando a gente fala aumentar no sentido do maior número de mol, sentido do maior número de mol, a gente também pode dizer volume. Então, ó, aumentei a pressão para o menor número de mol, ou menor número de volume. Diminuir a pressão é para o maior número de mol, ou seja, para o maior número de volume. Por quê? 2 mol, ou 2 volumes. 3 mol, 3 mol, ou 3 volumes. Tá? E por último, temperatura. O que acontece se aumentar a temperatura? Ele vai no sentido, adivinha? Na reação onde tem processos endotérmicos. Se você diminuir a temperatura, é para o sentido das reações de processos exotérmicos. Como assim, Ricardo? Você vai ver a reação, após até um pouquinho, você vai ver a reação, vai ver o ΔH. O ΔH é maior do que zero? É maior do que zero. Então, se aumentar a temperatura, eu estou favorecendo para que aquela reação aconteça, que entre em equilíbrio químico de forma mais rápida. Se o ΔH for menor do que zero, então, se você diminuir a temperatura, você está promovendo o equilíbrio químico. Então, ó, no sentido exotérmico. Então, beleza. Tá? Tá entendendo? E, por último, o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, aliás, o equilíbrio iônico, né? Então, o equilíbrio iônico, por exemplo, falamos muito do equilíbrio iônico da água. Que é o seguinte, eu tenho aqui a água, na sua reação de ionização, ó, o H+, e o OH-. Então, eu tenho íons H+, né, prótons H+, cátion de hidrogênio, e o OH-, que é a hidroxila, né, ou hidroxiliônica, ou oxidrila. E por isso, nós também teremos uma constante. Que vai ser qual? O Kw. Por que Kw?
que o W vem do inglês, que é o water, né? Ó, acho que é só química? Você acha que é mesmo que é só química? Aqui também tem inglês, tem matemática, tem física, tem tudo, rapaz. Então, ó, é KW. E olha só, pessoal, constante de equilíbrio. Não é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes? Olha só os produtos aqui, ó, H mais e OH-. Tá aqui, H mais e OH-. O reagente vai ser quem? H2O. Entraria aqui embaixo, né? Entraria aqui embaixo. Mas não vai entrar por quê? Porque a água está agindo como solvente. Não vai entrar na constante de equilíbrio. Tá? Então, fica KW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá? Então, essa é a constante de equilíbrio para a água. Produto iônico da água pura. Nós temos várias coisas a comentar. E aí, se tratando de H+, e na sua forma original é H3O+, tá? H3O+, que é o hidrônio. Nós temos essa forma aqui, que estamos mexendo com pH. E pH é o que, gente? Menos log da concentração de H+, ou H3O+. pH é menos log da concentração de OH-, hidroxila. pH mais pH é igual a 14. Concentração de H+, vezes a concentração de OH- é 10 elevado a menos 14. Tá? Isso porque, se eu tenho uma multiplicação entre essas concentrações e está me gerando um valor de 10 elevado a menos 14, é porque cada concentração deles, concentração de H+, e concentração de OH- é quanto? Exatamente. 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, que é a concentração. Tá bom? Então, só para finalizar aqui, temos o KC, ou pode ser KE, que tem um KP, tem um KW, que é da água. Quando tratarmos de ácidos, porque nós estamos sobre funções inorgânicas, aí vai ser a constante de acidez, Ka. Quando temos base, né, aí vai ser a constante de basicidade, Kb. A ionização, então é a constante de ionização, Ki. Tá? E assim por diante. Tem um monte de constante. Tá? Ka, Ki, Kb, um monte de coisa. Tá? Kc, Kw, Kp. Tá bom? Então são várias constantes de equilíbrio. Então, espero que vocês tenham entendido toda essa aula aqui. Entendido tudo. Tá? Então foco. Não desista, vai dar tudo certo. Vocês já estão muito mais que aprovados. Beleza? Fechou? Então é isso aí, galera. Valeu. Fui.